Menopausa não é doença. Menopausa é um processo natural do nosso envelhecimento. Se todas que têm ovários tivermos sorte, vamos chegar neste marco, né? É uma data. Quando chega no fim da fase reprodutiva, é muito frequente que se entre em crise de valor. Aí tem dores, né? Pode ter dores físicas, mais dores articulares, mais dor muscular, alterações na digestão, né? Os fogachos que são à noite, que aí a pessoa acaba acordando por conta dos fogachos, ela nem teria insônia. Que leva a irritabilidade, piora da memória, aumento de resistência insulínica, que vai levar a aumento de risco de osteoporose, de doenças cardiovasculares, de demência. E aí o negócio vai aumentando. O dominozinho vai alteração do humor, queda da libido. Quem está cansado vai ter libido. Sim. Mariana Cavalcante, médica, professora e palestrante, com graduação em medicina chinesa, funcional integrativa e estilo de vida. Hoje falamos sobre menopausa, os sintomas físicos e emocionais que acompanham o climatério, o papel da mulher na sociedade atual e as crises de valor e identidade que surgem nessa fase. E a reposição hormonal, seus riscos, benefícios, mitos e critérios de segurança. Principalmente a pochete, a gordura aqui na barriguinha e gordura visceral. Qual foi a causa do acúmulo de gordura? Alteração hormonal e tem outra causa, algumas outras. Dentro da visão chinesa, se fala que essa capacidade que você tinha antes de gerar vida para outra pessoa, ela agora vai ser usada para você gerar vida para você. O maior motivo para as pessoas não usarem hormônio hoje Sejam bem-vindos a mais um episódio do Go On Podcast. Hoje eu falo com a doutora Mariana Cavalcante. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, Washington. Um prazer estar aqui contribuindo, né, ajudar a disseminar esse conhecimento sobre esse tema tão importante, ainda tão tabu, com tanta desinformação e com tanta gente sofrendo desamparada, né? Sim. E eu fico muito grata sempre por toda oportunidade de poder divulgar o conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir. Legal, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. A doutora Mariana, ela é médica com graduação em medicina chinesa, funcional e estilo de vida. Muito bom. Hoje vamos aprender bastante com você aqui. Esse é um prazer. Primeira pergunta que eu tenho aqui é qual o papel da mulher na sociedade quando a gente fala de menopausa? Tá, já começou com um tema assim. Primeiro, é muito importante a gente ter essa compreensão do contexto que a gente vive. Sim. Porque contextualizar a dor, contextualizar o sofrimento, ajuda a gente a despersonalizar tanto isso e se perceber que você não está isolada, sofrendo, e começar a ter uma compreensão das causas, né, dessas dores ou das doenças, para que se veja, então, como melhorar, né, quais os caminhos. Tá. Antes de tudo, menopausa não é doença. Tá. Né? Menopausa é um processo natural do nosso envelhecimento. Se todas que têm ovários tivermos sorte, vamos chegar neste marco, né? É uma data. Assim como a primeira menstruação, né, que a gente passa por ela, a menopausa marca o final da menstruação. E aí você perguntou qual o papel da mulher na sociedade. Esse papel ele deveria ter muita liberdade nele, né? Qual o papel, o que você deseja ser, quais as condições que a sociedade te oferece para que você possa ser e fazer o que você tem talento, né? Desenvolver suas capacidades. No entanto, o papel da mulher na sociedade está muito atrelado ainda à reprodução, à beleza, Sim. ao cuidar, né? Sim. Ao servir. Então, é super importante a gente entender essa associação
do feminino a essas características, a esses atributos. Porque quando chega no fim da fase reprodutiva, é muito frequente que se entre em crise de valor. Qual o meu valor? Fiquei, né? Se eu não tenho mais a pele cheia de colágeno, que falam que a beleza está associada à juventude, né? Nessa cultura, e se eu não posso mais reproduzir, o que sobra? A vida acabou? É nascer, reproduzir, morrer é o final? Então, gera uma crise. Sim. Né, nesse momento. Então, é super importante contextualizar esses papéis atrelados ao feminino para que, com essa consciência, a gente possa escolher quais são os papéis que você quer para a sua vida. E entender que a vida não acabou depois que você não pode mais reproduzir. Pelo contrário, é um recomeço. Você tem pelo menos aí mais 30, 40 anos mais, 50 talvez, e agora com o aumento da longevidade, talvez o dobro da vida. Talvez você esteja na metade da vida, né? Para dizer que ela acabou, muita calma nessa hora. Muita calma, verdade. Nossa, que legal, trouxe muitas coisas aí. E você vê que hoje a nossa sociedade está mais preparada para amparar essa mulher, dar um direcionamento. Eu falo sociedade do modo de vista geral, né? Então, nós temos os homens e temos também as mulheres, né? Para esse novo recomeço, né? Não é um fim, né? É um novo recomeço. Olha, é super importante que os homens, eles realmente se envolvam no processo. Sim. Né? Porque se esse homem, primeiro, que todos os homens vão ter uma mãe, se essa mãe está viva e passa pela menopausa. Vários deles vão ter uma companheira, uma parceira. Verdade. Que vai passar pelo processo. E é muito importante que você entenda sobre isso para estar ali dentro dessa parceria, inclusive auxiliar, né, no controle e na regulação dessa fase de transição na vida das mulheres. A gente tem ainda uma questão um pouco mais complexa, que eu entendo que não vai ser o nosso objetivo na nossa conversa hoje, mas é sempre uma oportunidade de divulgar, que a gente tem as mulheres trans. Aliás, desculpe, os homens trans. Tá. Os homens trans são homens que possuem ovários. Tá. Eles nasceram com características femininas, mas não se identificam com características femininas, não se sentem mulher, e eles fazem essa mudança, se tornam homens, mas eles têm ovários e eles entram na menopausa. Também, né? E esses homens, eles passam por uma situação de desamparo absoluto. Nossa. Porque, inclusive, no sistema de saúde não tem ambulatórios. São muito poucos hoje em dia, começa a ter alguns ambulatórios de ginecologia específico para essa população de homens trans, mas é um desafio assim de uma solidão muito grande que vale a pena até aqui trazer, né? Mas voltando para a sua pergunta, eu trabalho com saúde da mulher há um pouco mais de 10 anos. Tá. Desde que eu comecei olhando muito para ovário policístico, né, infertilidade, endometriose e a menopausa, né? E as questões da uroginecologia, incontinência urinária também são bem impactantes na qualidade de vida. E digamos que quando eu comecei, pouca gente falava ainda sobre menopausa. Não tinha tantas entrevistas, não se via tantas, até livros, questões artísticas, né? Agora mesmo teve uma peça da Cláudia Raia. Eu estive lá. Eu também vi, você viu? Eu vi mais ou menos bacana. Umas 3 semanas. Isso, sobre menopausa. Mas acredito que em 2020... A Julieta Zarza, ela fez um documentário
sobre menopausa também. Tá. Chama Menopausas. E ela tem uma websérie que chama Peripécias Menopáusicas. Ah, legal. E tem outras também, Ah. que é muito educativo. Mas você vê que é algo muito recente. A Cláudia Raia até traz. A Anitta não falou sobre isso, né? As mulheres não falam ainda, tem um tabu. Tem um tabu, né? E essa percepção, esse senso de que a mulher precisa sofrer sozinha. Porque ela sofre sozinha em outras situações dessa transição. Sim. Como acontece? Acontece na puberdade, um pouco menos problemática nesse sentido. Tem mais amparo, você ainda está ali com os pais. Mas na gestação é um momento de transição cerebral, que traz transição hormonal, que traz vários sintomas que são difíceis, desafiadores. É um momento muito desafiador para a mulher. E essa mulher, se fala hoje em dia, né, sobre a solidão materna. O foco era na criança. Até pouco tempo não se falava sobre a maternidade. Ninguém olhava para a mulher, né? Ninguém olha para a mulher. Poxa. É algo muito recente. Essas questões atreladas ao feminino, de que a mulher vai ter um instinto natural materno. E como a gente está falando da menopausa, que é o final da reprodução, acho que é importante a gente falar de como a sociedade vê a reprodução, né? Esse instinto vai brotar e você vai saber cuidar do filho. E a mulher tem o dom natural da maternidade e do cuidar. E ela passa sozinha por isso. E passa por muita solidão. Tantas vezes sendo, inclusive, abandonada pelo parceiro. E isso é normalizado. Então, é muito importante falar sobre isso. Porque hoje a gente vive numa sociedade que é individualista, né? Dentro do capitalismo, a gente saiu da comunidade, onde você tinha trocas de saberes entre mulheres, entre famílias, e mais parcerias, né? Você volta ao trabalho enquanto está amamentando, deixa o filho com a outra mãe, que já está também com outros filhos. E essa troca, essa rede de apoio, que era algo natural, ela deixou de ser. E isso traz impactos. Então, essa mulher que já teve... né? Fala hoje de uma mulher de 70 anos, ela passou completamente desamparada pela menopausa. É verdade. E a mulher Eu não lembro da minha anos, mãe falando sobre isso. Isso. Você está me falando isso agora, está passando um filme na minha cabeça aqui. Agora eu estou tendo contato com a da Márcia, ela está passando por esse processo. Isso. E aí, pegando um gancho no que você falou, essa questão dos valores, ela está mudando totalmente, inclinando totalmente a forma como ela atua profissionalmente. É como se tivesse um ciclo morrendo literalmente, e nascendo um novo ciclo com base em novos valores. E ela está passando por um processo desafiador. Isso. De morte, literalmente uma morte acontecendo e um renascimento. Isso. Porque é um papel, né, que muda. E até a gente vai falar mais para frente, dentro da visão chinesa, se fala que essa capacidade que você tinha antes de gerar vida para outra pessoa, ela agora vai ser usada para você gerar vida para você, para os seus processos criativos. Então, é um momento de muita potência na vida da mulher. E na nossa sociedade, por conta da forma do que é validado, né? Na mulher, que a gente comentou antes, da beleza da juventude, da capacidade de reprodução, é como se fosse um momento de morte, de perda de potência. Poxa, legal. E nessa transição, ela está sentindo isso. E, então, é muito importante alinhar essas questões para que... Opa, peraí, deixa eu entender. É um momento de pausa, de fato. É um momento que o seu corpo pede para você fazer essa viagem interna e passar a se colocar como prioridade, inclusive no seu cuidar, né? Nossa, muito bom. Você se priorizar no seu cuidado, porque se você não se priorizar, você vai sofrer bastante, porque os sintomas... Para muita gente, chega com força. Com muita intensidade, Com muita né? intensidade, especialmente porque a gente também está numa cultura que não olha, não estimula esse olhar desde a nossa infância para como a gente quer um envelhecimento com saúde, com potência de vitalidade. Então, a maioria tem sintomas. Tá. E pegando esse gancho do autocuidado, como que você vê as nossas mulheres, assim? Você acha que ainda tem muita desinformação e também muitas vezes uma questão das pessoas não
não se cuidarem mesmo, né? De não ter esse zelo consigo próprio, que pode ser também uma questão cultural. Como é que você tem visto as pessoas que vão te buscar o teu trabalho hoje, em termos de saúde? Tá. Na minha realidade hoje do consultório, eu tenho um público um pouco enviesado. Tá. Né? As pessoas que já vão me procurar, a maioria já rodou em vários profissionais. E já aí começou a pesquisar também, então já vem assim com mais disposição de mudança. Mas já sofreu bastante, Mas já né? sofreu bastante antes. E até fazendo a ponte com a menopausa, é tão recente que estamos olhando para essa fase da vida das mulheres, de quem tem ovário, que ainda hoje a estimativa é de que essa pessoa, até conseguir começar um tratamento e receber um diagnóstico de que os sintomas que ela tem não são sintomas psiquiátricos, não são, né? Porque essa mulher ela vai no psiquiatra, ela vai no cardiologista, ela vai no pneuma, ela roda em pelo menos em cerca de 7 médicos. Meu Deus. Caramba. Até receber um diagnóstico adequado, que não é um diagnóstico de doença, que é um diagnóstico de uma fase natural da vida. Sim. Só que permita oferecer as condições de tratamento no sentido de amparo, né? Tá. Para melhorar esses sintomas e fazer ela passar por essa transição de forma tranquila, que ela sinta um resgate de si, né? Porque a sensação, muitas vezes, é de que você quebrou, que você deixou de ser você. Nossa, né? Deve ser uma sensação bem complexa, hein? Meu Deus. Eu ainda não cheguei na minha, mas já sinto alguns... Tô para fazer 39 agora em novembro. Eu sinto que eu tô começando a minha pré-menopausa. Tá. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos conversar. Eu tô curioso aqui para saber os estágios da menopausa. Para deixar isso um pouco mais claro para as mulheres que estão nos assistindo, não só para as mulheres, para os homens também. Ficarem atentos, porque às vezes pode ter mudança de humor, mudança de energia, de uma série de situações, e o parceiro às vezes fica cobrando da parceira um desempenho que... Isso, muito bom. Então, se estima que a pré-menopausa... Primeiro, acho bacana a gente entender o que é a menopausa com mais clareza. Ótimo. Eu citei lá no começo, mas a gente tem fases do nosso desenvolvimento. Tá. Né? Antes da puberdade. Na puberdade, a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação. Tá. A menarca, ela inicia a nossa fase reprodutiva. A partir do momento que você menstrua, você tem a capacidade de gerar um filho. Essa fase, que é a sua menacme, sua fase reprodutiva, ela acaba com a menopausa. A fase reprodutiva acaba com a menopausa. E você consegue saber quando é a menopausa depois de 1 ano que você parou de menstruar e não menstrua mais. Por quê? Então, exemplificando, se eu estava na fase da perimenopausa, que é esse percurso, nessa transição antes de chegar na menopausa em si. E nessa perimenopausa, o que acontece? Um dos sintomas é que o ciclo menstrual ele fica irregular. Então, você pode menstruar e passar 3, 4 meses sem menstruar e a menstruação veio de novo. Já é menopausa? Não. Eu preciso que a menstruação venha de novo pela última vez. Nossa. E aí ela vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 12 meses sem menstruar. Quando completou os 12 meses, eu consigo olhar para aquela data, que foi a data do ano passado, Sim. e falar, ali você entrou, ali foi a sua menopausa. Tá. É uma data, é um marco, não é um período. Tá. Tá? Eu Tá. não estou passando pela menopausa. Eu passei. Né? Passou. Eu tive a menopausa no dia 12 de março de 2024. Né? Porque no dia 12 de março de 2025, eu concluí 12 meses sem ter menstruação. Pronto. Então, um ano antes foi a menopausa. E nesse período
10 anos antes, você já pode ter essa pré-menopausa, que são sintomas mais brandos. Você ainda não tem uma oscilação tão elevada, tão nítida dos hormônios. Nessa fase você nem consegue ver nos exames. Tá. Mas você já pode começar a ter uma alteração de memória. O cérebro está numa transformação, preparando você para uma nova fase, assim como na gestação. Sim. E essa transição, que já tem um declínio aí de estrogênio e um pouco de declínio também de progesterona, ela vai trazendo essas alterações. Então, você pode ter uma alteração de memória, uma alteração de humor, sintomas que são, assim, um tanto inespecíficos para dizer, já é a menopausa. Você pode começar a ter uma insônia, mas são sintomas leves. Tá. É importante descartar causas, descartar outras causas, né? Porque a deficiência de ferro pode dar fadiga, que na pré-menopausa e na perimenopausa você também pode sentir, né? Uma deficiência de B12 pode provocar redução de memória. Então, às vezes você estava achando que era essa fase do climatério que envolve todas essas fases antes da menopausa e mais até os seus 65 anos. Então, o climatério é o nome para toda essa transição, esse período todo, pré e pós-menopausa. Tá. Até os 65 anos. E após os 65 anos, a gente tem aí a senectude, né? A nossa senescência, que é o nosso envelhecimento de forma saudável. É o nosso envelhecimento fisiológico, com todas as condições adequadas, né? Que é diferente de senilidade. Então, na senilidade, a gente tem uma fragilidade no envelhecimento. Tá. Na senescência, a gente tem um envelhecimento fisiológico, com saúde. Então, essa questão de é próprio do envelhecimento, tô com dor, isso aí é a idade do condor, né? É natural. Tô com diabetes, é natural de quem envelhece. Tô com pressão alta, é natural de quem envelhece. Nada disso. Natural é a gente envelhecer com saúde. Sim. As doenças, elas vêm por causas distintas, né? Uma combinação de vários fatores. E a gente precisa olhar para tudo isso com carinho, com atenção, para atuar nessas causas e reduzir os danos, se não for possível, fazê-las entrar em remissão, que muitas vezes Então, voltando, sintetizando aí as fases, a gente tem, iniciando a nossa fase reprodutiva, a gente tem a menarca, primeira menstruação. Período reprodutivo, menacme. Acaba o menacme com a última menstruação, que é vista quando conclui o aniversário, 1 ano depois. Aí você olha para a data atrás e fala, menopausa. Antes da menopausa, 10 anos antes desta data da menstruação, a gente já pode começar a ter sintomas. É a pré-menopausa. Tá. A perimenopausa, ela já é marcada por essas oscilações hormonais mais evidentes, já é visto ali nos exames de sangue, uma elevação de FSH acima de 30, você tem alterações do ciclo menstrual, com sintomas, que aí a gente pode falar na sequência, que podem ou não estar presentes, não é toda mulher que tem sintomas. Tá. E aí o climatério, e aí a pós-menopausa, e o climatério, a pós-menopausa é até você morrer. E aí o climatério, ele é esse marco de toda essa fase de transição até os seus 65 anos. Após os 65 anos, a pós-menopausa é até os seus 65 anos. Até os 65. Né? Acima dos 65 anos se chama senectude. Pode variar um pouquinho de mulher para mulher? Então, por exemplo, se uma garota ali menstrua um pouco mais jovem, sei lá, com 10 anos. Não sei se tem uma data ali específica, mas... E ela também antecipar um pouco? Olha, a média de idade brasileira para entrar na menopausa
é de 48 a 52 anos. 48 a 52. A maioria vai entrar entre 45 e 55 anos. E a menopausa pode acontecer, o natural é que ela aconteça acima de 40 anos. Abaixo de 40 anos é considerado menopausa precoce. Tá. O estimado, pela quantidade de folículos que a gente nasce, estima-se que quando a gente está na barriga da mãe, ali por volta dos 6 meses de gestação, eu, por exemplo, dentro da barriga da minha mãe, quando ela estava com 6 meses de gestação, eu tinha aí por volta de 4 milhões 3 milhões de folículos. Quando eu nasci, eu tinha de 1 a 2. Quando eu menstruei, eu tinha entre 400 e 500 mil. E ele vai reduzindo. Tá. Então, da data da menstruação até a sua menopausa, você tem uma média aí de 33 anos de fase reprodutiva a 42. Mais ou menos isso. Tá. Então, você pode contar a partir de quando você menstruou e ter uma faixa. Vai cair na média... Daí dos... Se você menstruou com 10 anos, você pode ter a sua menopausa mais 33, a partir de 43 anos até 49, por aí. 49. Então, fica nessa faixa. Tá. Não tem como saber. E até porque os fatores do estilo de vida, o grau de inflamação a que você a que você se expõe, isso influencia no estresse oxidativo nos seus ovários. Isso vai modular essa contagem. Tá. Então, não tem como ter essa bola de cristal, mas é uma média. Sim. Dá pra gente entrar um pouquinho assim nos sintomas físicos e emocionais? Primeiro, é importante dizer que nada na medicina é matemático. Então, queda hormonal não é igual, necessariamente, a sintomas do climatério. Tá. Né? Por que eu digo isso? Porque não são todas as pessoas que possuem ovário que vão apresentar sintomas. E esses sintomas ainda vão variar muito a intensidade. Tem pessoas que passam assim, muito tranquilas. Quando a gente olha para essas pessoas, quando tem os estudos populacionais, o que modula, quais são os possíveis fatores aí envolvidos nessa redução de sintomas? Quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade japonesa, em que as mulheres costumam ter menos sintomas da menopausa, do climatério, melhor falando, a gente percebe que a mulher, quando passa pela menopausa, ela é um momento da vida em que ela coloca a energia para o autodesenvolvimento. Isso está associado à sabedoria. Olha. Ela tem um papel cultural importante. Ela não é considerada uma pessoa sem valor, como na nossa sociedade, que ainda bem isso está mudando. E isso impacta na presença ou na ausência desses sintomas. Isso é um dos fatores. Voltando para os sintomas, ondas de calor, sintomas físicos. Ondas de calor. 80% das pessoas que passam no climatério vão sentir ondas de calor. São os fogachos. São sintomas vasomotores, né? Aquele calorão que sobe para a cabeça, às vezes fica com o rosto vermelho, pode vir acompanhado de palpitação, a pessoa acha que vai morrer. E não tem horário? Tem horário. Em algumas pessoas, ele acontece o dia inteiro. Nossa. Dura segundos. Tem pessoas que pode durar até 1 minuto. Então, o tempo de duração é algo para você prestar atenção. A quantidade de vezes que acontece ao longo do dia também. E se acontece mais à noite, também é um dado. Isso na medicina ocidental não faz diferença. Na medicina chinesa faz. Olha. O tratamento muda na medicina chinesa. Tá. Mas então isso, os fogachos
as ondas de calor são sintomas mais frequentes. Eles podem ou não vir acompanhados de sudorese. Esses dias, a pessoa super querida que trabalha na minha casa, me ajudando bastante, ela me perguntou, ela está no climatério, e ela me perguntou, doutora, é normal, assim, quando vem o calor, eu ficar com o rosto muito vermelho queimando, ou é alguma coisa séria? Olha. Né? Então, é muito importante você entender que está dentro do esperado. Sim. Tá? Sim. Isso são sintomas vasomotores que são causados quando a gente tem a redução do estrogênio, a gente tem um aumento da percepção da noradrenalina, um aumento da quantidade da disponibilidade da noradrenalina na via central, no hipotálamo. E isso modifica o centro termorregulador. Então, o nosso termômetro de sensibilidade a variações de temperatura, ele fica alterado. Então, esses fenômenos vasomotores acabam acontecendo. O estresse aumenta também essa possibilidade de você ter esses sintomas. Então, quem não tem estresse hoje em dia, né? Pois Estamos morrendo todos por estresse. E aí... ter esse olhar, essa visão do contexto, entender quais são as suas necessidades, para você conseguir enxugar o que você tem feito de obrigação, né? Que você pensa, eu tenho que fazer porque para fulano, para cicrano é muito importante. Quando você faz isso, você atende alguma dessas necessidades? Atendo. Então, muda esse senso de obrigação, entende que é uma escolha e faz isso entendendo a recompensa que existe. Sente a dopamina que é liberada quando você faz essa missão aí, que você percebe que está atendendo a sua necessidade. Agora, quando você faz esse senso de obrigação que você tem, esse tenho que interno, e você não atende a necessidade, às vezes você se afasta da sua necessidade de descanso, de ter tempo para estar em contato com a natureza, de ter tempo de qualidade com os filhos, ou de ter um lazer com as amigas, ou de poder ler alguma coisa, ou de assistir um filme que você gosta. Quando você não tem esse tempo de qualidade para atender às suas necessidades, por conta do que você sente que é obrigação, organiza isso. Tá. Organiza isso. Tem algumas obrigações que a gente vai precisar continuar fazendo por algum tempo, não vai conseguir parar de fazer. Tipo, um trabalho que eu não gosto, mas ele me atende à necessidade financeira de suprir a minha necessidade de alimentação, a minha necessidade de moradia. Então, segura a onda, entende que você tem essas necessidades que estão sendo atendidas e vai criando um planejamento para você mudar de função. Sim. Vai organizando. Então, é muito importante estar atento a essas necessidades, porque a gente é muito bombardeado, a nossa atenção virou um produto. Então, é muito frequente a gente se perder nisso. A gente não escolhe mais um vídeo que a gente quer assistir. É verdade. A gente não escolhe mais qual é o conteúdo que vai ler, nem qual é com quem você vai conversar. Você é bombardeado por várias mensagens de pessoas distintas. E isso, por si só, estando ou não no climatério, já vai mexer bastante com as suas emoções. Então, nesse momento, é muito importante você se alinhar para conseguir entender o que é que você quer dar conta. Sim. Aí vamos voltar para os sintomas. Eu falei das ondas de calor. A labilidade emocional é um. E por isso que eu contei essa história comprida. Então, eu fico mais irritada com facilidade. Daqui a pouco eu estou chorando. E assim, no mesmo dia, várias emoções distintas. Então, por isso também a importância de você ter atenção com o que você está consumindo de informação também. É verdade. Puxa. Porque isso vai ficar te atrapalhando nesse processo de reequilíbrio, né? Então, a labilidade emocional, irritabilidade ou sintomas mais depressivos também pode acontecer. A insônia. A Márcia, de vez em quando, acorda de noite, fica fritando de um lado e para o outro. A insônia. Ela fala, essa noite eu não dormi bem.
Isso é bem frequente também, a insônia. Tá. Normalmente é uma insônia com um despertar na madrugada, normalmente às 3 da manhã. Então, atenção também para esse sintoma. E aí a gente vai ter riscos aumentar. Aí tem dores, né? Pode ter dores físicas, mais dores articulares, mais dor muscular, alterações na digestão, pode ficar mais estufado. Aí varia, né? Se mais constipado. Você falou de ficar mais estufado. Notei também que algumas pessoas reclamaram um pouco de se sentir um pouco mais com mais gordura em algumas regiões do corpo. Isso. Acúmulo de gordura corporal, principalmente a pochete. Essa é uma das grandes queixas. Principalmente a pochete, a gordura aqui na barriguinha e gordura visceral. Que é o que vai aumentar o risco de doença cardiovascular. É muito importante a gente entender por que isso acontece. Porque e o aumento da gordura, ele acaba gerando uma reação em cadeia, porque a gordura produz estrona, que é um tipo de estrogênio, que aumenta a resistência insulínica. Mas foi a queda do estrogênio que fez com que você tivesse um aumento da resistência insulínica também. Então, também tem uma ação da testosterona que segue sendo produzida na suprarrenal, que faz a gente acabar tendo mais esses sintomas de acúmulo de gordura que é andrógena. Diminui a testosterona, né? Diminui, mas diminui as produções dos hormônios nos ovários e diminui a produção de todos os hormônios, com o processo da senescência. Tudo isso vai acontecendo. Só que tem uma predominância relativa, especialmente nessa fase de transição, da testosterona que é produzida na suprarrenal. Então, você fica com esse acúmulo de gordura que a gente chama... É tipo num ovário policístico, que é essa gordura abdominal e aumento da gordura visceral. Isso é um dos sintomas também. E é muito importante a gente entender, daí aumenta risco para osteoporose, né? Porque vai aumentar também, aumenta risco de demência, porque o estrogênio ele é importante para essa saúde cerebral. Também aumenta risco de demência por conta do aumento da resistência insulínica. Então, resistência insulínica, eu não sei se seus ouvintes já sabem bem o que é. Nos explique. É basicamente uma redução na capacidade do corpo de lidar com a glicose que entra. Então, quando a gente come, a gente tem que é o que leva, por exemplo, ao diabetes. Né? Então, quando a gente come carboidrato, gordura, proteína, né? São os macronutrientes. Esse carboidrato, ele vai virar glicose. E aí, essa glicose vai circular no sangue, né? Foi absorvida no intestino, circula no sangue. E no nosso corpo, o receptor para a entrada da glicose no sangue, para a entrada da glicose na célula, ele está na portinha da célula. São os glúteos. Ele está na portinha da célula. Então, vai entrar mais glicose no fígado, vai entrar mais glicose nas células do rim, vai entrar mais glicose nos neurônios, vai entrar glicose na retina. E a glicose, ela é tóxica dentro da célula. Então, em excesso, ela mata a célula em excesso. Por isso que quem tem diabetes tem retinopatia diabética, tem perda da sensibilidade no pé, tem o pé diabético por causa da neuropatia diabética. Tem problema renal, porque as células vão morrendo por conta do excesso de açúcar dentro. E como é que o corpo faz essa regulação? A gente tem... A glicose, ela entra também no pâncreas. E o pâncreas possui essas ilhotas de Langerhans, que são as células que têm o sensor. Então, a glicose está alta. Libera insulina. Então, o pâncreas libera insulina. Só que a insulina, ela age como? Ela vai lá no músculo. Os músculos são as células no nosso corpo que não tem... A portinha de entrada para a glicose está dentro da célula. Eu não consigo... A glicose entrou e ela não entra no músculo. Ela entrou no fígado, na retina, entrou no rim, mas ela não entrou no músculo. Eu preciso da insulina
para mandar o comando da portinha da glicose ir para a porta da célula para a glicose poder entrar. Então, a insulina se liga na célula muscular, manda o recado, o GLUT4 vai para a porta, abriu a porta, a glicose entra. E a gente usa músculo o tempo inteiro. Sim. Então, entra a glicose no músculo, diminui a glicose do sangue. Num processo de resistência insulínica, o que acontece? Você tem um aumento de gordura. Esse acúmulo de gordura produz citocinas inflamatórias, produz substâncias que pega lá a mensagem que o pâncreas, que a insulina no músculo estava mandando, glicose, GLUT, vai para a membrana, GLUT, abre a porta aí para a glicose. E ele bloqueia essa mensagem, ele bloqueia essa transmissão. A gordura produz substâncias que bloqueiam essa comunicação. Então, o pâncreas mandou 5 de insulina e não baixou a glicose. Continua entrando glicose no pâncreas e o sinal lá, o alarme continuou. Manda 12, Vai mandando mais. Manda 14, manda 20, para poder ter o efeito de manter a glicose normal. Está diabético? Não está diabético. A glicose no sangue segue normal, o corpo deu conta do recado. O pâncreas está funcionando ali, ó, na fadiga, né? Qual é a causa? O acúmulo de gordura. Qual foi a causa do acúmulo de gordura? Alteração hormonal e tem outra causa. Algumas outras. Que a gente pode não colocar tudo na conta do hormônio. A alimentação, o estilo de vida sedentário, Sim. o hábito noturno inadequado, sono inadequado, Excesso de bebida alcoólica. excesso de bebida alcoólica. Aí vai. Então, assim, principalmente, vamos colocar o álcool dentro da alimentação, e aí a gente fica com a alimentação, esses hábitos inadequados, o sono e atividade física. Tá. Tem vários fatores também. O estresse piora Sim. isso e tal. Aí a gente vai falando. Mas principalmente esses 3, você precisa cuidar. Porque isso está diretamente associado a um mecanismo que a queda hormonal vai favorecer. Então, se você come uma alimentação que já é muito rica em gordura saturada, ou está comendo açúcar em excesso, você vai ter quando baixar o hormônio, você pode estar bem, mas eu comi isso a vida inteira. Mas o metabolismo ele vai cair. Sim. Esse é outro fator. Sim. Né? A atividade metabólica ela vai reduzir. E aí? Você precisa aumentar o gasto. E um negócio bacana que eu vejo da resistência insulínica, que é bom de saber, é que a atividade física, por um mecanismo que ainda não é totalmente esclarecido, ela tem uma ação independente da insulina e ela vem aqui no músculo, você fez atividade física, os músculos produzem miosina, são várias substâncias que o músculo produz. O músculo produz essas substâncias que entram aqui nesse GLUT4 e fala, vai para lá, manda essa glicose entrar aqui no músculo. Olha só, meu. Por um mecanismo independente da insulina. Legal, hein? Então, quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, e eu tenho uma irmã que tem diabetes tipo 1, e ela tem 12 anos. O tipo 1 é quando uma pessoa nasce já com diabetes. Isso, o tipo 1, a maioria acaba descobrindo, assim, desenvolvendo, nasce com alguma reserva e vai, mas ele é uma doença autoimune. Autoimune. É diferente do tipo 2. Ah. Então, o tipo 1 é uma doença autoimune, em que você tem uma destruição das células que produzem a insulina no pâncreas. E aí ele vai ser dependente de insulina desde sempre. Então, ela, por exemplo, minha irmã descobriu por volta dos 4, 5 anos de idade. Hoje ela tem 12. E ela, criança, era bacana que é muito nítido. Eu falava, a gente consegue ver, acompanhando com o dispositivo, hoje tem como ver, que ela usa um dispositivo subcutâneo e a gente consegue entender como está a glicose dela, para não precisar ficar furando o dedinho várias vezes, para entender quando dá e que dose dá de insulina. E aí eu falava, Bruna,
eu duvido você correr 3 vezes daqui para lá, tal, fazia um circuito, e ela ia correndo e eu via a glicose dela caindo. Legal. Então, quando a gente está num momento com a família, todo mundo num ambiente de casa de praia, que fica lá em Maceió, né? Minha família mora lá. Que está fazendo exercício, se movimentando, ela joga muito bola, adora ficar lá fazendo altinha, muito movimento. A dose que ela usa de insulina no dia é muito menor do que a dose que ela usa no dia a dia. Imagina quem produz insulina, o poder que a atividade física tem é enorme. Então, eu gosto sempre de trazer isso para os pacientes. Você, com a atividade física, você age na consequência, né? Você imediatamente faz a glicose entrar e você age na causa. Você ajuda a queimar a gordura. É muito rápido, meu. Que legal. Isso é bem importante de saber, porque com isso, com essa modulação na alimentação, hoje tem vários estudos que a gente aprofunda e aumenta, né? Vamos levar a resistência insulínica ao máximo, provocou um diabetes tipo 2. Chegou no diabetes tipo 2, a gente vê que cerca de 90% dos casos são reversíveis com essas mudanças de estilo de vida. Olha. E hoje a gente tem estudos mostrando isso. Que legal. E o ideal é falar que entrou em remissão e não reverteu, né? Qual que é a diferença? Entrou em remissão. A ideia da reversão traz uma noção de que você reverteu e não vai nunca mais ter, né? Na remissão, a gente consegue entender que você já passou, você já está em 3 meses sem medicação, mantendo os níveis adequados, mas você não pode descuidar do estilo de vida, senão a doença volta. Faz toda a diferença, hein? Nossa, meu. Que legal. E isso está muito envolvido com o período do climatério. Isso eu não sabia. Porque a resistência insulínica, ela aumenta o risco de Alzheimer. Alzheimer é muito mais frequente em mulher. Hoje a gente sabe que é por conta da queda do estrogênio. Olha. Então, doenças cardiovasculares, que aumenta muito o risco em mulher, né? Pós-menopausa. Por isso que eu vejo muito, já ouvi comentar, notícias, né? O risco das mulheres infartarem depois de uma certa idade é com muita frequência, né? Sei lá, nesse período da menopausa. Isso. Ele acaba ele se iguala e começa a superar o dos homens. Porque os homens continuam produzindo estrogênio também. Vocês produzem estrogênio. E acaba sendo um fator protetor. E as mulheres pós-menopausa estão com a produção de estrogênio baixa, perde a proteção. Sim. E aí é isso. O que eu acho bacana é a gente entender quais são os sintomas, quais são os riscos que aumentam, para entender o que é que com o estilo de vida eu consigo fazer para me ajudar a chegar lá com mais tranquilidade. Sim. E a gente entende, falando ainda dos sintomas, a gente entende que um sintoma também vai puxando o outro, né? Às vezes o sintoma era só a insônia, ou era só os calores que são à noite, né? Os fogachos que são à noite, que aí a pessoa acaba acordando por conta dos fogachos, ela nem teria insônia. Então, um fogacho mal controlado, né, que não é bem tratado, leva a uma insônia, que leva a irritabilidade, piora da memória, aumento de resistência insulínica, que vai levar a aumento de risco de osteoporose, de doenças cardiovasculares, de demência. E aí o negócio vai aumentando. O dominozinho vai alteração do humor, queda da libido. Quem está cansado vai ter libido? Sim. Não vai ter libido. Então, a própria queda hormonal diminui inicialmente a libido, mas ela pode aumentar. O que você vai ter é secura vaginal. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque na peça da Cláudia Raia tem uma parte que é bem cômica, que ela mostra isso, né? Tá com desejo pelo marido, aquela coisa toda, começa e ela, não, eu vou parar porque estou sentindo dor, está desconfortável. Isso é muito comum nessa idade, nessa fase, né? Então, a secura vaginal
ela é um desafio. Sim. E é isso, a queda do estrogênio leva à secura vaginal, que leva à dor durante a penetração. Se o casal não tem uma boa comunicação, a mulher começa a evitar, porque dói. Ou se força a fazer, o que é pior, porque tem medo de perder o marido. E machuca. Aí machucou, aí já até que ela também não quer mais fazer. Sim. Então, não é nem a perda da libido mesmo. Seria um medo de fazer e uma evitação da relação sexual com penetração, porque machuca. Então, são duas coisas distintas, são sintomas distintos que podem se misturar. É importante entender o que é cada coisa. Tá. Então, a secura vaginal é um sintoma. Você pode fazer uso, por exemplo, de uma prática super simples, baixo custo e que auxilia, que é deixar o óleo de coco, de preferência orgânico, mas se não der um óleo de coco qualquer, esse que a gente come, a gente deveria passar na pele o que a gente passa na boca, porque a pele é um órgão de absorção, né? Então, um óleo de coco, deixa espalhado pela casa, deixa no banheiro, deixa na mesa de cabeceira. Todo dia, antes de tomar, quando toma banho, após a higienização, passa o óleo de coco na parte externa, né, na vulva, e pode passar um pouco também na parte interna, na vagina. Que hidrata, né? Hidrata. E tem propriedades também anti-inflamatórias. O óleo de coco também pode ser um lubrificante. E existe o óleo de coco sem cheiro. Para que às vezes as pessoas acham, mas fica um cheiro de coco, né? E aí não quer usar o óleo de coco como lubrificante. E tem algum como cosmético, assim, em farmácia ou não? É o óleo de coco que a gente usa mesmo para cozinhar? É o mesmo óleo de coco mesma que coisa. usa para cozinhar, é o Tá. mesmo. Tá. A gente deveria usar outras opções, óleo de calêndula, óleo de semente de uva, são opções também, mais caras, servem também. O óleo de coco funciona muito bem. Então, vai precisar parar e usar uma lubrificação de preferência natural. Porque os lubrificantes da farmácia, eles lubrificam na hora, mas os constituintes dele pioram a sua composição da sua lubrificação natural, da sua mucosa vaginal, agridem a mucosa. Tem xenobióticos, né? Tem que são substâncias que atrapalham a nossa produção hormonal natural. Então, é aquele melhora na hora para depois piorar. Então, o ideal seria usar esses outros. E tem o estrogênio tópico. Então, o uso do estrogênio tópico seria bem indicado, assim, eu acho bem indicado até como uma forma de prevenir atrofia vaginal, que é algo que também pode acontecer. A atrofia vaginal acontece até mais com o desuso, né, da vagina, da musculatura, da circulação ali de sangue e tudo. Mas ela acontece bastante por conta dos hormônios, junto com fatores genéticos. Tá. A Márcia, ela tem de vez em quando o ombro que dá uma dor, trava um pouco. Isso é comum? É bem comum. Olha. É bem comum. Dores articulares. A nossa circulação não fica tão adequada. A vasodilatação fica prejudicada. A oxigenação das células, portanto. Então, é comum ter dores articulares. Ainda nem todos os mecanismos estão bem esclarecidos. Mas aí a gente junta de novo dor articular e o estilo de vida que a gente vive. Sim. Né? Como é que está essa postura, essa organização? Você já vai ter uma propensão maior a ter dores articulares. Lógico. Mas e aí? O que é que você faz em relação a isso? Está sedentário ou faz o exercício, mas faz um exercício sem respeito ao corpo? Ou faz a musculação mantendo a postura toda torta e vai puxando peso, piorando a amplitude articular ali. Então, essa organização da respiração para fazer o exercício, qualquer exercício que você vai fazer, ela é primordial, é fundamental. E ir progredindo carga aos poucos. Isso também é bem importante. Então, é fundamental a construção de reserva muscular.
né? Ter músculo. Ter músculo para ajudar na queima do metabolismo, ter músculo para ajudar na resistência insulínica, ter músculo para ajudar no humor, Sim. ter músculo para ajudar a reduzir depressão, ter músculo para ajudar a reduzir demência, ansiedade, melhorar o sono, tudo isso, longevidade. Importante ter reserva muscular. Mas não é de qualquer jeito que você vai construir esse músculo, né? Senão você não pode ser às custas de impacto na articulação. Porque os tendões, eles estão mais ressecados. E a fáscia está mais ressecada. Para lesionar é muito fácil, né? É mais fácil. Por isso você também tem mais dores. Então, a fáscia é aquela membrana branca da carne. Todos os nossos músculos têm essa membrana. E ela é bem água, ela parece uma teia, cobrindo o nosso corpo inteiro. Ela é firme e ao mesmo tempo flexível. E ela envolve todo o nosso corpo em cadeias. Ela está bem envolvida com os músculos, com os órgãos também, tudo. É um tecido conectivo. Então, a gente precisa se hidratar bem, porque é uma fase. E se hidratar bem ao longo da vida inteira. Lógico. Trabalhar a flexibilidade, né? Para poder manter mais livre dessas dores. Muito bom. Do ponto de vista emocional, eu fiquei pensando aqui também numa questão. Da mulher, dela experimentar essa impotência desse momento que está chegando. Ela experimenta, de alguma maneira, uma certa impotência. E as mulheres que não conseguiram gerar filhos, deve gerar também uma série de memórias, né? Talvez de arrependimento, dependendo do que a sociedade cobra. Pode existir também isso eu vejo acontecer, que é uma queda do valor no mercado de trabalho. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres, depois de uma certa idade. E aí vai gerando todo um processo emocional aí que tem que ter um acompanhamento, né, doutora? Junto com essas questões físicas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa questão tem a ver até entre homens e mulheres, né? Total. Essa questão do mercado de trabalho tem a ver com como a nossa sociedade enxerga o envelhecimento. Né? E a solidão hoje a gente vê que ela mata mais do que cigarro. Ela mata mais do que a obesidade. A solidão, ela... E é invisível. É importante, né? E o envelhecimento, ele está muito vinculado com a solidão, né? Porque nessa sociedade individualista, de famílias nucleares, se torna um fardo precisar ir visitar os pais mais velhos ou cuidar dos pais mais velhos. Esse idoso, ele que está na sua senescência, tá super funcional, ele começa a se ver sem valor. Né? Aí a gente já não está na menopausa, né? Já não está no climatério, mas considerando que idoso é acima de 60 anos. Mas a gente está nessa fase precursora desses fantasmas, né? Desse medo. É uma transição que envolve essas questões também. Tem alguns projetos bacanas dentro do estilo de vida. Tem um que se chama Blue Zone Project, The Blue Zone Project. E na Califórnia, tem locais onde foi estabelecido isso. E aí uma das atividades que eles fizeram foi colocar os idosos da comunidade. Então, são pessoas que fazem trabalhos voluntários. Eles expandiram, ao invés de fazer grandes avenidas, tinha um projeto para a construção de uma grande avenida perto de um lago. E aí, ao invés de fazer a grande avenida, fizeram uma grande... tipo ciclovia, né? E aí, essa região, o pessoal fez um esquema de transporte escolar. O transporte escolar caminhando. E os idosos levavam as crianças para a escola. Olha que legal. Então, uma forma de trazer essa convivência dos mais jovens com os mais velhos, que compartilham vários saberes, né? Trazer esse senso de estar funcional, de utilidade, né? Que a gente
acaba tendo... Eu gosto bastante dessa crítica também, a esse senso de que a vida precisa ser útil, né? Estar vivo por si só já é a grande dádiva, mas a gente tem essa sociedade que está muito arraigado, essa sensação da utilidade, né? E aí você devolve esse vigor, né, para as pessoas mais velhas que acabam se colocando numa função de partilha, de conhecimentos, de levar as crianças para a escola, dessa convivência. Então, carece dessas estratégias, né, também para isso. Legal. Mas esses medos no mercado de trabalho é algo que acomete. Potencializa muito nesse momento, muito, né? A maternidade é outro podcast. É outro. Não falar sobre isso em outro momento, que eu sei A que tem coisa. A maternidade é outro podcast. É outro, porque realmente é... É muita coisa aí que dá para ser dita. Mas, sim, é um momento de transição como a fase do climatério é um momento de transição da sua vida reprodutiva para não reprodutiva. Quem teve filho nessa fase costuma estar passando também pelo ninho vazio, né? Que dentro da reumatologia por si só, essa síndrome do ninho vazio, que é como você lida com a saída dos filhos de casa, já aumenta o risco de doenças reumatológicas por conta dos aspectos emocionais, psicossomáticos associados e dessa sensação de solidão, de você passou a vida inteira fazendo pelo outro e agora passar a se redescobrir. Na medicina chinesa é uma segunda primavera, né? É esse momento de você se redescobrir, reflorescer. Legal. Então tem isso e tem, claro, que esse marco, né, de você se queria ter filho, porque muita gente também está tranquilo em relação a esse tema, mas se queria ter filho e não pôde ter, é um marco, um momento que muitas vezes a depressão bate aí também, porque encerra claramente a possibilidade, né? Você trouxe um ponto importante da medicina chinesa. Como que ela olha para esse processo todo? Como que você já pontuou você já deu várias pontuações aqui, mas eu queria entrar um pouco nesse tema, no sentido de mapear as origens dos sintomas e como que você atua. Nós falamos nos bastidores antes da gente gravar que você atua por dentro e por fora. Eu achei isso fantástico quando você chegou alguém para passar com você. E eu sou fã desse olhar holístico da medicina chinesa. Sim. Eu acho espetacular, de processo de ressignificação, tanto fisiológico quanto na natureza, na vida, né? É uma coisa que faz todo sentido. Sim. E eu queria entender um pouco como é que é o teu trabalho nesse sentido, que ferramentas você utiliza, porque você é uma médica convencional da medicina que a gente conhece. E você fez suas graduações com a medicina chinesa e você usa as duas coisas, né? As duas ferramentas, né? E eu acho que é o futuro. Sim. Essa medicina holística de olhar para o ser humano como um todo. Não é tratar o joelho, é tratar o ser humano que é portador daquele joelho. Tem uma função ali. Isso eu acho fantástico. Eu queria que você pudesse trazer como que a medicina chinesa olha para essa questão, esse mapeamento aí. Boa. Então, vamos falar sucintamente sobre a medicina chinesa. Sim. Mas acredito que dá para trazer um panorama, assim. Na medicina chinesa, primeiro de tudo, é importante entender que é uma outra cosmovisão, né? Tem uma visão de mundo, assim, da cosmogonia, a descrição da formação de mundo, é muito distinta da nossa. Sim. Então, a gente precisa embarcar na forma como eles enxergam o processo de adoecimento. E entender e respeitar que o que eles vêm fazendo há 5.000 anos funciona até hoje. Pois é. Né? Então, a meu ver, a medicina ocidental, o nosso método científico, que é muito bom para doenças agudas e agudizações de processos crônicos, mas que falha muito e não sabe o que fazer nas questões crônicas e nos processos de como trazer saúde. Né? A gente sabe tratar com medicação e procedimentos, reduzindo os sintomas e controlando a doença, mas você mantém a doença ativa. Tá. Né? Tá lá. Tá lá. A versão ocidental que mais se assemelha
As chinesas, as medicinas tradicionais, são a coletânea de evidências científicas do que hoje se chama medicina do estilo de vida. E aí a gente vai ter todo o estudo dos pilares do estilo de vida para entender como devolver saúde. A medicina funcional, ela vai olhar como eu consigo, respeitando esse ser complexo que somos nós, que somos seres que têm as nossas emoções, que temos toda a nossa parte funcional, biológica, até que também tenha questões orgânicas, como aqui eu consigo agir em cada uma dessas fases, inclusive e principalmente olhando essa bioquímica, como trazer equilíbrio aqui, e aí a gente usa os exames, as ferramentas de tecnologia e tal. Tá. Suplementos. A medicina chinesa, agora respondendo, ela entende que o corpo, ele possui... Primeiro, o corpo humano, ele está integrado com a natureza. Porque nós somos seres biopsicofísico-energéticos, somos sociais, somos seres animais. Né? O nosso lado social, na nossa cultura, tem adoecido o nosso lado animal. E como é que a gente pode ter saúde? Respeitando a nossa natureza. A medicina chinesa vai olhar para a nossa natureza. E vai olhar como recuperar a saúde da alma, do espírito. Porque a causa de todas as doenças do corpo começaram lá antes. Hoje, os estudos mais recentes sobre psicossomática e tal, eles vão ajudar, né, os traumas, vão ajudar a entender isso que eles já falavam. Então, as doenças, elas acontecem em processo. Que, primeiro, é um processo de desequilíbrio emocional. Eu estou muito preocupada. O excesso de preocupação, você não vai no médico porque está muito preocupada, né? Ele é só um sintoma que você está ali lhe importunando, você está muito preocupado, está com excesso de pensamento, está com pensamentos fixos. Isso, na medicina chinesa, já é um desequilíbrio, já leva a um fator de desarmonia. Tá. Vai atrapalhar a sua circulação dos líquidos do sangue, da sua circulação de energia, e que vai interferir na função adequada dos órgãos. Então, tomando como exemplo a preocupação, isso que inicialmente é um sintoma emocional, ele vai começando a atuar na funcionalidade, na parte funcional. Até que você começa a sentir uma queimação no estômago, por exemplo. Né? Ou uma alteração no sistema gastrointestinal. Ficou com constipação, ficou com diarreia. Né? Virou funcional. Antes era só uma preocupação e essa preocupação agora me levou a uma queimação no estômago. Mas nessa hora que eu estou com queimação no estômago, às vezes eu vou num gastro. E se eu tiver queimação no estômago, o que ele vai falar? Tome uma medicação que inibe a produção do ácido. Hoje em dia, talvez já falem sobre estresse. Né? Tá. Que é outro ponto. O estresse para a medicina ocidental, ele é estresse. Não importa se você está com medo, não importa se você está angustiado, com raiva, frustrado, estresse. Preocupado, tudo isso vai ser estresse. Na medicina chinesa, esse estresse tem esses nomes todos. A emoção importa. Sim. Cada emoção, ela influencia no funcionamento de determinado órgão. Então, inicialmente, essa queimação no estômago não tinha, se fez até uma endoscopia, não tinha lesão, não tinha nada. Sua endoscopia estava normal. Aí o gastro fala, não, é só estresse. É muito doido, né? Você sente o sintoma lá. Parece que você não tem mais nem estômago, já comeu tudo. Você chega lá, não tem nada. Como assim não tem nada? Eu estou sentindo. Isso, não tem nada orgânico. Terceiro estágio. Então, Legal. Primeiro estágio emocional, segundo estágio funcional, terceiro estágio orgânico. Voltando para o exemplo, preocupação, queimação no estômago, e aí a queimação virou uma gastrite, que é uma inflamação na mucosa, ou virou uma úlcera, ou algum sintoma orgânico que é visível no exame. A nossa medicina ocidental, ela identifica a doença quando já é orgânica. E a medicina chinesa já é desarmonia quando era emocional. E isso é importante porque a gente entende que tudo é um processo. Ninguém acorda doente. Você tem um processo de desenvolvimento
dessa doença. Então, dentro desse processo, e a gente tem processos do nosso desenvolvimento natural. Falando de menopausa, no processo de desenvolvimento natural, naturalmente a gente vai ter uma redução. A gente tem substâncias vitais no corpo, que eu falei, a gente tem sangue, líquidos, energia circulando para manter a função, a nutrição de tudo, a capacidade de eliminação do que é tóxico adequada. E a gente tem um adendo que para o Ocidente é esquisito, que todo mundo também já ouviu falar, que são essas energias, a característica da energia yin e yang. Sim. Né? Então, a energia yin é uma energia mais nutritiva, é uma energia mais densa, ela está atrelada à estrutura. E a energia yang, ela é uma energia de movimento, de função. E aí, isso é importante entender a natureza. Isso está presente em todas as coisas da natureza, inclusive na gente. Sim. Né? Então, na menopausa, naturalmente acontece um declínio do yin do rim. O rim, ele armazena, quando a gente nasce, a energia que veio dos pais. E aí essa energia, ela fica ali sendo a nossa poupança energética, que só acaba quando a gente morre. Quando ela acaba, a gente morre. Então, a gente precisa, o ideal seria a gente se nutrir bem de outras fontes de energia para diariamente soltar um pouquinho dessa essência, um pouquinho do yin, um pouquinho do yang do rim para nutrir os órgãos e se nutrindo bem. Como é que a gente poupa isso? Se nutrindo bem da energia dos alimentos, e aí o que a gente come importa. De modo geral, desembalar menos, descascar mais. Sim. Comer fibras, né? Comer crucíferos, daí falando de modo geral para ter uma capacidade antioxidante que, para enfrentar a menopausa, vai ser importante. Comer feijões, comer castanhas, comer, na menopausa especialmente, comer linhaça, né, para o climatério. Comer linhaça, comer nozes, comer feijões, comer inhame, gergelim preto, que vai nutrir essa energia, especialmente yin do rim. Né? O yin, quando ele está baixo, a gente tem o ciclo fisiológico do dia e da noite. Então, naturalmente, de manhã, o yang está aumentando. A partir de meia-noite, quando o yin chegou no máximo, o yang começa a crescer. Aí o sol nasceu, deu meio-dia, o yang é máximo. Aí o yang começa a diminuir, o yin começa a crescer, até que meia-noite o yin é máximo e isso começa a diminuir e assim vai. A comparação é com o cortisol e a melatonina. Sim. A gente pode fazer essa contextualização. Então, como a noite era o momento yin do dia, quando eu estou com a deficiência de yin do rim, eu começo a ter sintomas yang, sintomas mais de calor à noite. Faz sentido. Então, é bem frequente que os fogachos sejam mais à noite. E aí ele pode ou não vir acompanhado de sudorese. Ele pode vir acompanhado de insônia, ou de palpitações. Aí você vê que esse yin do rim está tendo um desequilíbrio entre o fogo do coração e o yin do rim. Porque o coração é a morada da mente, ele que guarda a memória. O aspecto yin do coração, ele representa o nosso Shen, a nossa mente. Essa clareza mental. Então, a falta de clareza mental, esse brain fog, que é uma queixa, a fala, né? A dificuldade na fala, você fica esquecendo palavras. É uma questão dessa incoordenação do rim com o coração. Então, aí você vai entendendo quais são as síndromes associadas para cada pessoa. Climatério não é o mesmo para cada pessoa na medicina chinesa. A gente precisa entender quais são os caminhos nessa pessoa. Sim. Se ela está tendo tontura junto com os calores, nem sempre é só à noite, tem durante o dia também.
tá com muita irritabilidade, essa irritabilidade às vezes até atrapalha também, acaba atrapalhando a parte digestiva. Aí eu já sei que tem uma questão do yin do rim com o fígado. Então, os tratamentos também vai ser outro. E aí, dores, né? Dores nos tendões, nos ligamentos. O fígado, ele influencia nessa parte, ele governa, né? Os ligamentos. Então, aí a gente vê que são sintomas que estão associados não só a essa deficiência do yin, mas a um padrão de estagnação da energia. Tá. E o que leva a essa estagnação da energia, do Qi e do fígado, é quando a gente não tem a livre expressão da nossa energia criativa. Olha. A gente acaba armazenando, e da nossa energia sexual. Então, a gente acaba acumulando emoções de frustração, mágoa, raiva, irritabilidade ou ira. E, então, olhar para essas questões, né, buscar integrar o que você estava magoada, que nunca perdoou, porque será que tem a ver perdão na história? Sim. O que né, você vai ficar sofrendo por uma questão que aconteceu na sua infância eternamente? Então, esse é um momento de você revisitar essa biografia e dar um toque mais taoísta, talvez, de olhar de fora a sua linha do tempo e falar um pouco de um... Ok, e daí? Eu vivi tudo isso. Isso me fez quem eu sou até hoje, com ônus e bônus, né? Minhas forças são por conta dessa história. Lógico. Meus desafios também. O que eu vou construir a partir de agora? Então, tem esse aspecto emocional que demanda essa energia direcionada para o que você quer desenvolver a partir de agora na vida. E quando você consegue dar esse salto, é um momento de potencial criativo muito grande, como você falou da Márcia. Então, é um momento de realinhamento, de você revisitar interesses que você tinha, que às vezes a vida te levou para uma outra direção. Agora é um momento de resgate, aquele teu talento que você não se debruçou ainda sobre ele. Agora é um momento... E descobrir, né, novas formas. É um momento de potência de energia sexual. É um momento de potência de energia sexual, ao contrário do que se propaga. A gente ouve o contrário. Então, a gente tem, sim, uma questão de ressecamento vaginal e pode ter uma questão de redução da libido. Aliás, se você está passando por esse turbilhão de emoção, de estresse, de tudo, por conta da forma do enfrentamento... Você vai enfrentar uma redução da libido. Não só sexual, mas libido pela vida. Pela vida, porque isso consome energia, né? Isso. Essas crises que a gente entra, esses questionamentos consomem muita energia. Mas uma vez que você começa a lidar bem com isso, você descobre uma outra potência. Sim, total. Né? E tem trabalhos com mulheres que são feitos, círculos de mulheres, profissionais que eu trabalho em conjunto, aprendo também bastante com eles, que eu estudo Qigong. E a gente vê assim que a capacidade de circular energia nessas pessoas pós-menopausa, fantástico, ela é bem potencializada. Uma das coisas que as pessoas falam muito é de hormônio, repor hormônio. Isso gera muitas dúvidas, porque é algo novo ainda. Há muitas descobertas a serem feitas, muitos testes. E pelo que você me fala da medicina chinesa, por isso que tem tudo a ver com o que você faz, e eu acho fantástico, é como se você neutralizasse uma coisa com outra. Né? Tá faltando uma energia ali, né? E você vai lá com outra energia, você potencializa com uma outra coisa, para gerar um equilíbrio. Mas olhando aqui para as questões dos hormônios, no sentido de reposição, o que você tem visto hoje? No sentido de reposição, é indicado, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui. A Márcia, ela está com poucos sintomas. Que bom. Pouquíssimos sintomas. E aí, pegando ainda o exemplo dela, porque eu estou vivendo isso junto com ela. Ela estava num ambiente de trabalho muito complexo. E ela começou a sentir um monte de sintomas. Quando ela mudou o estilo de vida, os sintomas foram embora. Ela estava colocando tudo na conta da menopausa. Isso. Grande parte ela colocava na conta da menopausa. Mas ela não estava dormindo bem, porque o fuso horário da empresa era outro fuso horário de outros países. Estava sob estresse. Então ela
memória, um monte de coisa vinha. Depois que ela mudou o estilo de vida, e ela fala isso, eu trabalhei, eu consigo hoje dar essa pausa para eu poder ficar tranquila. Para eu repensar sem cobrança, mas nem todo mundo consegue. Isso. Porque não é fácil. E aí ela foi numa médica de medicina chinesa, achando que ela iria encontrar outras alternativas que não fosse a do hormônio, a reposição hormonal, porque ela não queria logo de cara. Ela não se sentia segura. E ela ficou muito surpresa, porque essa médica falou, não, você tem que fazer a reposição hormonal. E ela falou, pô, mas eu vim numa médica de medicina chinesa para realmente ter outras possibilidades antes de ir para a reposição hormonal. Por isso que eu estou trazendo esse contexto dela, porque eu queria te ouvir um pouco, né? Porque tem muita gente que fala uma coisa, fala outra, tem risco de doença de câncer, outros falam que não tem, outros falam que tem. Aí é legal te ouvir um pouco, né? Como é que a medicina chinesa, como você também, como médica convencional, vê essa questão. Muito bom, muito bom. E é muito bacana você trazer os exemplos reais, né? Porque a gente sempre aprende muito com os exemplos reais. Antes de falar sobre possibilidade de tratamento, né? Ela foi buscar um tratamento distinto do hormônio e aí acabou se deparando com o hormônio. Eu acho bacana esclarecer primeiro um dos motivos que ela estava querendo evitar, que era o medo. Sim. A maior contraindicação, na verdade, assim, o maior motivo para as pessoas não usarem hormônio hoje ainda é o medo. E esse medo, ele é importante que seja combatido com esclarecimento. E aí, a partir do esclarecimento, cada pessoa vai tomar uma decisão, entendendo as linhas terapêuticas que existem, qual é a linha terapêutica que tem mais a ver com o que ela vive, com o que ela deseja para a vida dela, entendendo riscos e benefícios. Todo tratamento a gente tem que ponderar riscos e benefícios. Esse medo que vem em relação ao hormônio tem a ver com alguns estudos que foram feitos, especialmente um que é o HWI, né? Um estudo na Iniciativa de Saúde das Mulheres, é uma abreviação em inglês, que foi iniciado em 1998, ele foi publicado em 2002, e ele comparava com placebo o uso de hormônios, um estrogênio conjugado de éguas, né, prenhas, do xixi de éguas e prenhas, para as mulheres usarem isso como tratamento com uma forma sintética de progesterona. E pegaram mulheres de 60 anos até os 75, era 78, agora esqueci exatamente a idade, mas era assim, numa faixa que normalmente hoje já não se inicia um tratamento. E aí eles pararam, interromperam o estudo, antes do estudo ser concluído, por conta da evidência de que aumentou muito o risco de infarto e o risco de câncer de mama. Tá. Não só o risco, porque as mulheres tiveram, né? Então, durante o estudo, as mulheres começaram a ter câncer e infartaram. E isso gerou toda uma polêmica e uma condenação de uma geração inteira, né? De 2002 para cá, que... especialmente de 2002 até mais ou menos 2010, 2012, em que era absolutamente proscrito, né? Não se prescrevia hormônio na terapia de reposição para o climatério. Só que esse estudo é um estudo muito mal feito, em que eles pegaram essas pessoas sem ter visto antes as comorbidades, sem tirar pessoas com obesidade, com fatores de risco importantes, colocaram um hormônio que não se deve usar mesmo, né? É um hormônio da égua, não tem nada a ver com o nosso. Então, hoje em dia, a reposição hormonal, ela é considerada segura. Tá? Ela não provoca câncer de mama, e isso já é uma verdade. O que a gente sabe é que... E ela protege contra a doença cardiovascular, né? Que isso é muito bom. Infarto, AVC. Sim. Então, o que a gente sabe é que a forma do hormônio importa. Então,
hormônios bioidênticos, que são hormônios mais semelhantes aos nossos hormônios, tem uma ligação chave-fechadura mais adequada. Ele tem uma ação diferente do hormônio sintético, por exemplo, depois eu falo, ele tem uma função, né? Acaba tendo uma ligação diferente do hormônio sintético, que é como se sobram umas perninhas ali no receptor, e essa sobra de perninha, porque é uma molécula distinta, quando liga, ela também está associada a mais efeitos colaterais e a mais risco. Então, o hormônio usado, e hormônio bioidêntico existe vendendo na farmácia comum. Tá? Não é só aquela coisa do médico que prescreve na forma manipulada. A forma de usar o estrogênio, ele não é via oral, né? Ele precisa ser transdérmico, pode ser em adesivo, pode ser creme, isso é importante. A progesterona já pode ser via oral. Isso tudo influencia nesses riscos. Então, sabendo disso, quem não pode tomar hormônio? Quem tem história pessoal de câncer. Eu já tive câncer de endométrio e eu já tive câncer de mama. Eu já tive. Sim. Eu não posso. Tá. Hoje ainda é contraindicação absoluta. Mas a minha mãe teve, eu estou com medo de usar. Você pode. O hormônio não vai te dar risco por conta disso. Tá. Tem estudos saindo falando que mesmo com a história pessoal do câncer, mas isso ainda não foi publicado e, a meu ver, é ainda muito arriscado, mas pode ser que o tempo me desminta, né? Mesmo as pessoas com história pessoal de câncer, se usa outras medicações em conjunto, como inibidor de aromatase e tal, uma circunstância específica de tratamento, poderia usar. Isso ainda não é uma realidade, tá? Contraindicações absolutas são trombose. Você teve trombose, você já teve AVC, você já teve um infarto, você não vai usar. Tá. Você já teve câncer de mama, você já teve câncer de endométrio. Essas são as contraindicações. Tá. Agora, história familiar, minha mãe teve, eu não vou usar, isso não é mais uma contraindicação. E isso é importante que seja limpado, né, esse medo. Porque o medo não deve ser o motivo de você não fazer o tratamento. Agora, eu não prescrevo hormônio para as minhas pacientes. Por quê? O que é que eu prescrevo? Vamos ver. Eu sou bem franca, eu gosto de trabalhar em conjunto com a ginecologista que está se atualizando. Casos muito específicos eu prescrevo, porque eu também fiz curso de ciências da longevidade, também estudo essa parte, mas estudo mais para saber opinar se o profissional está indo num caminho legal ou não está indo. Como eu trabalho, minha linha de trabalho é muito ampla, né? Olhando para a pessoa e não para a doença específica, eu acho importante, acabei achando importante sair fazendo vários estudos, né? Vários cursos para poder trabalhar em conjunto com profissionais que estão mais alinhados com o que eu entendo que é o que vai trazer os melhores resultados para o paciente. No meu caso, como médica, eu não é uma área que me encanta, assim. E são muitos aspectos que me encantam o suficiente para eu ficar me atualizando nisso, indo para os congressos todos da área para entender qual a atualização da molécula e tal. Então, o básico eu sei. Agora, o que é que eu entro, né? Justamente as pacientes que não querem fazer uso de hormônio porque não tem a ver com o estilo de vida delas. É uma paciente que não gosta de tomar medicação. Sim, né? É verdade. Mas eu não quis nem tomar anticoncepcional, que é outra questão, né? Assim, na hora de usar o hormônio, quando a mulher menstrua, usa um hormônio sintético que causa vários malefícios para a saúde, isso não tem tabu. Pois é. Todo mundo vai na primeira consulta de ginecologia, foi por causa de acne, ao invés de tratar a causa que levou ao acne, que normalmente era a resistência insulínica, que já era uma oportunidade de olhar para o estilo de vida, para a alimentação dessa mulher na adolescência, ao invés de tratar a causa, de olhar para as causas, abafa os sintomas
coloca uma pílula que é hormônio, que tem vários riscos, risco aumentado de trombose, inclusive. É verdade. E quando ela chega na menopausa que precisaria, não pode, não né? pode. Então, assim, organizar essas questões, isso legal. é importante. E aí eu não prescrevo porque eu curto mais esse outro lado, porque quem usa ou quem não usa hormônio tem que fazer o que a Márcia fez. Dar essa revisada no estilo de vida, melhorar o sono, ajustar a alimentação, porque todos esses aspectos eles são fundamentais, inclusive para o hormônio funcionar direito. Tá. E aí, pelo menos, no mínimo, você usa uma dose menor, você usa doses fisiológicas, que vai te trazer resultado bom com menos efeitos colaterais. Então, eu acho bacana sempre ir organizando dessa maneira. Muito bom. E existe uma janela que precisa usar o hormônio ou você usa para sempre? Quando começa ali, sei lá, a menopausa, você tem que usar por esse tempo até tal tempo. Essa janela, ela é dita para você começar. Para começar. Para começar o tratamento. Tá. Chamada de janela de oportunidade. Que é dentro de 10 anos da sua menopausa. Ainda hoje, isso também está sendo reavaliado. Olha. Mas hoje ainda prevalece essa janela de oportunidade em que, se você teve a menopausa com 50 anos, você não começa uma terapia, uma reposição hormonal após 60. Porque você já poderia ter riscos acumulados de doenças e tudo, e o uso desse hormônio não seria... Isso ainda é uma zona, poderia te colocar em algum risco, isso é uma zona, porque você poderia ter algumas células cancerígenas que não foi bem visto e ainda não cresceu o suficiente para ver numa imagem, e aí... Então, é uma zona de penumbra na ciência ainda. Tá. Não está bem esclarecido. O período que você vai usar também é muito variável. Você pode usar por pouco tempo, você pode usar por mais tempo. Depende muito do que você deseja. E você pode nunca usar. Então, voltando à Márcia, tem várias terapias que ela poderia fazer se ela não quiser usar hormônio. Especialmente se ela está disposta a olhar para o estilo de vida dela, a prezar para ter uma boa saúde. Então, o que se impõe para a prescrição do hormônio? O pensamento você está com risco aumentado de doença cardiovascular, de demência, de osteoporose, eu preciso de prescrever esse hormônio para prevenir que você tenha um envelhecimento com essas doenças. Essa é o pensamento, o racional para prescrição hormonal. No caso de emergência, né? Já entra numa emergência aí, né? Porque tá... Como emergência? Não, eu tô falando assim, você tem que evitar essas doenças, já está entrando num caso ali de uma certa urgência já, né? Para entrar com remédio, né? Mas todo mundo vai precisar né? evitar essas doenças. Tá. E assim, a maioria de nós não cuidou da saúde, não fez a tarefa de casa desde a infância, né? Lógico. Então, quando chega nessa idade, muitas vezes está com LDL alto, está com... E aí, olha, você está com o LDL, colesterol alto, e isso aumenta o risco de doença cardiovascular. É importante você fazer o hormônio já tá agora, no limite, né? Para poder... Só que não. Tem outras alternativas. Tem outras alternativas para baixar esse LDL. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, tem essa linha. E aí, quem está certo, quem está errado? Não temos essa resposta. Temos linhas de tratamento. E cada um tem que encontrar a sua. E cada um vai encontrar a sua. O que eu vejo, a minha forma, né, de enxergar é que... E aí, a outra coisa da prescrição hormonal é para melhorar o sintoma. Você está com fogacho, você está com ondas de calor, usa o hormônio para reduzir a onda de calor. Você está com fadiga, usa o hormônio para reduzir a fadiga. Você está com insônia, põe o hormônio para reduzir a insônia. Então... é para controle dos sintomas e para prevenção dos riscos que estão aumentados nessa faixa etária.
quais são as outras formas de tratamento? A nossa conversa acaba se tornando quais são as outras formas de prevenção e quais são as outras formas de tratamento dos sintomas. Então, falando primeiro das formas de tratamento dos sintomas, a gente tem várias opções naturais. Tanto fórmulas da medicina chinesa, que vai demandar um acompanhamento, uma avaliação adequada para a prescrição da fórmula que seja mais específica para você, que ali vai envolver uma combinação de ervas. Se for uma deficiência de yin do rim que está prevalecendo, em coordenação com o coração, é uma que está te dando mais insônia, né? A gente comentou. Se for uma incoordenação que está levando a uma estagnação de ti do fígado, é outra. Se for uma deficiência de yang que está acometendo o baço pâncreas, parte digestiva, é outra. Então, a gente vê para você como você está hoje e vai te ajudar a equilibrar com composição de ervas e não só isso, com estilo de vida também, que depois a gente vai falar. Tá. Então, e o que a gente tem mais acessível, né? Então, para os sintomas, primeira coisa, fazer os exames. Tá. Olhar como é que está a parte bioquímica, como é que está a parte hormonal. E primeira coisa, além do estilo de vida, a gente tem que conversar primeiro sobre entender como é que é a sua rotina, como é que está a sua vida, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, para título de conversa, vamos ser mais didático, falando primeiro dessa parte, do tratamento. Então, a gente olha os exames, e aí, vendo os exames, eu vou ver como está a sua ferritina. A ferritina baixa, ela leva a unha fraca, queda de cabelo, são sintomas do climatério. É verdade, eu ia me falar. E aí, será que isso era do climatério? Ou é porque você está com a ferritina baixa? Vamos melhorar esse ferro, esse estoque de ferro, e ver o que sobra de sintoma. Às vezes não sobra mais essa queixa. É verdade. Era só uma deficiência de ferro. A memória, às vezes, não sobra mais quando a gente melhora o ferro, quando a gente melhora a vitamina B12. Então, preciso olhar isso. A fadiga. E saúde óssea, já emendando. A vitamina D precisa estar adequada. De preferência acima de 50, sempre com o PTH, que é um hormônio produzido pela paratireoide, que está coladinho na tireoide, acima de 12, para ficar numa faixa de segurança, não ter problema renal. Não é sair tomando vitamina D sem saber, mas olha nesses exames, se o profissional pediu, e olha você mesmo como é que está. Porque isso é importante que seja visto, porque é o básico, é o primeiro degrau, né? Excelente. A gente vai subindo os degrauzinhos do tratamento. Então, olhou isso. Às vezes precisa ajustar isso da vitamina D. Aí a gente vê em relação à tireoide. Aumento de gordura, queda do metabolismo, queda de cabelo, fadiga, perda de memória, alteração intestinal, pele seca. Tudo isso o hipotireoidismo traz. Será que você não está com hipotireoidismo? É verdade. Que pode ser o hipotireoidismo junto com o climatério, até porque é uma fase, como a gente viu, pela psicossomática e tudo. Doenças autoimunes estão mais propensas. Além da queda hormonal, também facilitar esse processo mais inflamatório no corpo e a gente poder ter mais doenças autoimunes por disfunção do sistema imunológico. Então, vamos olhar isso e vamos tratar tudo isso com suplementos. Como é que está a capacidade de metabolização do fígado? Quando você, inclusive se você fizer uma reposição hormonal, mas mesmo que você não faça, com o hormônio que você produz, você precisa metabolizar ele para formas adequadas para o seu uso. Então, o fígado que faz tudo isso. Como é que está essa capacidade do fígado? Se você não tem B6, B9, B12, isso fica prejudicado. Se você consome álcool, aí a gente vai entrando no estilo de vida. Você consome álcool, consome muito produto industrializado, isso atrapalha muito café, isso atrapalha o fígado fica ocupado, vamos ser mais didático assim, o fígado fica ocupado metabolizando isso e sobra pouco para ele metabolizar os seus hormônios e tornar o que você tem bem eficiente. Como é que está a melatonina? Então, o ciclo circadiano está adequado? Você está num ritmo adequado? Você está com energia quando acorda? Então, tem estratégias para otimizar esse nível de energia do cortisol, deixar o cortisol cair à noite,
sua melatonina subir à noite, e isso também influencia. Então, ou suplementar a melatonina. Para além desses fatores, a gente vai ter os fitoterápicos. Então, para os calores, tem ainda. Tá bem. Para os calores, por exemplo, a simicifuga racemosa é muito boa. A própria folha da amora, né? Do morozalba. Fazer o chá. Fazer chá. Tudo isso ajuda muito. Pode ser chá, pode ser tintura, pode ser manipulado. Tá. O extrato seco manipulado. Então, a folha da amora, ela ajuda nos calores, ajuda também na parte emocional, um pouco no sono. Muita gente usa e funciona bem, outras pessoas usam e o efeito é muito sutil. Então, às vezes, eu gosto de fazer combinações. A sálvia é muito boa para a mulher. Então, a sálvia também ajuda bastante nos sintomas, especialmente também na parte emocional, também na parte hormonal. A gente tem shatavari, que ajuda. Então, você tem fitoestrogênios, que estão presentes nesses compostos, né? Da alimentação, a linhaça é muito rica e que auxiliam bastante a regular isso aí. O sono, vamos usar passiflora, vamos usar valeriana, tá com irritabilidade, valeriana, pode usar à noite também. Aí tem que olhar a função renal, essa outra, o mulungu, que ajuda no sono. Então, a gente tem muitos recursos. A depender dos sintomas que você traz, a gente vai ajustando. Junto com o estilo de vida, costuma ser bem efetivo, tá? Costuma ser bem efetivo. E aí, se não foi, para os casos que não foi, aí eu falo, olha, vamos entrar com a parte hormonal agora também, né? E aí, dose baixa e você fica bem. Então, para esses casos que eu não tive um bom resultado, mas eu te falo, isso acontece pouco. Por isso que eu acabei, apesar de fazer curso, acabo não prescrevendo. Mas faz todo sentido. Para as pessoas que desejam fazer o uso da reposição hormonal, porque tem uma questão de pele, né? Que vai diminuir o colágeno. Tem algumas questões nesse sentido. O próprio estrogênio tópico, eu acho sempre interessante. Tá. A não ser que tenha uma contraindicação. Então, a maioria dos casos, grande maioria dos casos, a gente consegue resolver dessa maneira. E aí a pessoa passa pela fase de transição, estabiliza, fica bem, como a Márcia agora está ficando bem. Sim. E acabou. Já passou da transição. Ela não vai seguir na senescência com sintomas. Sim. Tá? E ela vai precisar cuidar com o estilo de vida dos riscos. Né? O risco de osteoporose, como é que se combate? Tendo baixa inflamação. Então, você precisa cuidar do que você ingere para que não seja inflamatório. Sim. A grosso modo, comida de verdade. Comida de verdade e mais baseada em vegetais. Não é comer carne de manhã. Né? De manhã, às vezes, é um presunto, que é uma carne processada, que aumenta o risco de câncer. Pô, então, isso aí assim, é terrível. Presunto, salame, mortadela, isso tem que sair. Mas peito de peru, péssimo. A gente quase não come essas coisas, muito raro. Perfeito. A gente já não come, muito difícil comer. Isso. Então, isso já se sabe, aumenta o risco de câncer de cólon, cólon e reto. Então, assim como o cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão. Sim. Então, isso aí tem que sair da alimentação. Mas eu gosto muito. Então, usa como quem escolhe tomar uma vodka, um whisky, uma cerveja num domingo, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Sabe? É um negócio pontual. E moderado. Isso, e moderado. Exatamente. Então, aí, cada um faz as suas escolhas do excesso que vai querer, né? Tudo com moderação, inclusive moderação. Então, mas precisa entender isso. E aí, a nossa alimentação ela é muito onívora, né? E muito baseada em leite, que atrapalha. Inflama muito. É gordura saturada que aumenta LDL. E é inflamatória. É rica em ômega 6 inflamatória. Então, a gente precisa aumentar muito o ômega 3. E o ômega 3 está presente
nas fontes, pode ser nas algas, mas é mais difícil, por isso que a gente suplementa ômega 3, né? Tem ômega 3 da chia, na linhaça, mas o ideal é que a gente mantenha uma proporção ômega 6 por ômega 3 adequada. Então, a gente precisa, na população japonesa, essa proporção é de 4:1, de ômega 6 para ômega 3. Na população ocidental, é de 14:16:1. Então, é muita inflamação para pouco potencial de combater essa inflamação. Por quê? Porque a gente come muita carne. Então, a gente está adoecendo por estresse, a gente está morrendo por estresse e por excesso de comida. Então, é diminuir. Quanto? Evita comer no jantar, porque já é mais difícil de digerir, isso vai melhorar o seu sono. Pela medicina chinesa, a carne tem uma natureza mais quente, vai gerar mais calor, vai atrapalhar. O álcool tem natureza quente, alimentos gordurosos têm natureza quente, isso vai piorar os calores. Então, café. Então, diminuir isso. São todas formas naturais, alternativas de tratamento ao hormônio. E que mesmo que você faça uso do hormônio, o ideal é você seguir essa cartilha. Certo. Porque aí você realmente vai ter uma prevenção. Não está só cuidando da pontinha do iceberg. Tá. Né? Legal. Você já falou tanto de estilo de vida, tem mais alguma coisa assim? Ou ainda... tem muita. Tem muita, viu? né? Mas a gente vai ter que... Tem muita coisa. Vamos precisar encerrar. Vamos, a gente vai ter que falar, em outro momento, falar um pouco mais a Perfeito. respeito do estilo de vida, porque é muita coisa. É muita coisa, é muita Mas coisa. você já apontou coisa demais aqui. Assim, para arrematar, né, sobre o estilo de vida, a gente fala de 6 pilares. Tá. Né? A alimentação, que precisa ser rica em fibras. Então, comida de verdade, bastante vegetal. Você pega o prato, divide no meio, o prato do almoço. Metade vai ser arroz e feijão, por exemplo, né? Leguminosa e cereal. E a outra metade vai ser vegetais. Tá. Então, essa seria uma alimentação sem carne. Na alimentação com carne, a gente mantém a metade de vegetais e a metade do arroz e feijão a gente divide em 3. Esse é o tamanho da porção da carne. Então, para simplificar. Tá. E aí a gente vai ter atividade física, lembrando que todo movimento importa. A gente tem o gerenciamento do estresse. Então, entender como é que estão suas conexões, o que você pode fazer para se sentir melhor, se afastar do que te faz mal, do que te drena energia, se nutrir mais de quem te traz bem-estar, do que te traz mais energia. O sono, né? O controle de tóxicos, que você bem trouxe, o álcool, o cigarro. O cigarro aumenta muito os fatores de risco, todos associados, aumenta os calores também. Então, álcool, cigarro, telas, que a gente citou aqui também, sobre o que você consome, tudo isso, né? Então, isso tudo, e as conexões sociais. A gente falou da solidão, da importância de se conectar, de ter esse senso de propósito. Isso tudo é bem importante e está interligado para que a gente tenha saúde enquanto a gente tem vida, né? Tenha mais vida ao longo dos nossos anos. Além de, ainda assim, ganhar mais anos de vida. Nossa. Muito legal. Eu lembrei da Tomi Otaki, que disse que ela começou a produzir as obras dela depois dos 50, 60 anos, né? Nossa, que legal. E ela, toda a obra dela, de relevância no sentido de para o mundo mesmo, ela produziu depois dos 50 anos. É um momento de liberdade. Eu lembrei dela. Você falou, você estava comentando, né? E a Márcia mesmo está revendo todo o estilo de vida dela, de propósito. Essa coisa de propósito é uma coisa que faz muita diferença. Viu? É muito frequente as mulheres estarem ou divorciadas, ou logo mais ficam viúvas, porque os homens se cuidam menos. Tem uma mudança grande. E aí tem uma mudança grande, um senso de liberdade. E vão se reencontrar, né? A minha avó tem 95. Ah, que legal. E tá super bem. Legal. E cada vez ela vai inventando uma coisa nova para fazer. Isso é muito bom. Isso, vai se encontrando, passou a pintar depois dos 70, a escrever. Olha. E é isso, né? Tem que se manter admirado pela vida, né? Cultivar essa admiração pela vida. E isso vai enchendo a gente de energia e vitalidade para envelhecer, mantendo esse vigor, né? Mantendo a vitalidade.
E aí acho que é importante as mulheres que ainda não chegaram na menopausa se prepararem através do estilo de vida, né, doutora? Sim, fundamental. Porque vai chegar. Vai chegar, isso. Com fé, né? Eu acho que se elas tiverem se tiver uma saúde, né, equilibrada, né, ela vai chegar bem, né? Isso, É o que costuma acontecer. Eu venho me preparando para a minha. Eu gosto de dizer que a gente deve se preparar para a menopausa desde que nasceu. Pois né? Porque é uma combinação de fatores. Mas, no mínimo, a partir da sua primeira menstruação, é uma oportunidade de você se conectar com esse tema, né? É verdade. E passar a cuidar. Então, são muitos tabus também associados à menstruação. É nojo, é dor. Então, não ache que isso é normal. Ter excesso de dor, ter muita TPM, esses sintomas todos de desgaste durante a menstruação, isso tem algumas causas envolvidas. Muitas delas junto com traumas aí, que as mulheres estão muito sujeitas, né, a passar nessa sociedade, muito abuso, inclusive, ou muita repressão sexual, que é o caminho. Então, tudo isso é muito importante que seja visto. Então, esse momento da menarca, né, do começo da sua fase menstrual, é um momento bem oportuno para você começar a cuidar desse ciclo. Isso vai fazer com que a sua menopausa, né, venha com tranquilidade, que você passe por um climatério, que é toda essa transição pré e pós-menopausa, e tenha uma senescência e não uma senilidade. Muito bom, muito bom. Doutora, se alguém quiser entrar em contato com você, mas antes disso, eu queria perguntar para você um último assunto, um último tema, antes dos contatos, né? Lembrei aqui agora, por isso que é bom anotar, porque são muitas informações. As pessoas, a gente sabe que profissional que é bom tem um custo. Porque envolve um tempo de estudo, um tempo de atuação no mercado que vai ou transformar em alguém realmente de um conhecimento, e de uma sabedoria, né? Que você acaba juntando as duas coisas. Mas as pessoas que muitas vezes, eu vejo muito aqui no podcast, alguém fala assim, puxa, adorei esse médico, adorei essa doutora, mas eu não tenho condições porque eu moro num lugar muito longe, muito difícil, eu não tenho condições de pagar uma consulta. O SUS hoje, ele tem um preparo melhor para atuar nesse tema com as mulheres? Olha, uma vez que você, como paciente, entende que o seu sintoma não é um sintoma isolado, né? Tá. Que, mas eu só quero melhorar minha onda de calor. O que tem a ver a minha alimentação com isso? Né? É verdade. Às vezes o médico do postinho está orientando sobre a alimentação, sobre os cuidados para evitar o diabetes, para evitar as doenças cardiovasculares, e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Sendo que, quando você entende que esses sintomas, que somos todos conectados e que uma coisa vai estar envolvida com a outra, então já abre um leque aí de oportunidade, de ganho de consciência e de trabalho melhor. Os médicos de família hoje estão cada vez mais envolvidos com esse movimento da medicina do estilo de vida que está bem crescente no mundo inteiro. Ah, que bom. E aí aqui no Brasil também. Então, acabam tendo recursos que ajudam. O que a gente estuda com a medicina do estilo de vida? A gente acaba estudando recursos que ajudam no engajamento da mudança comportamental. Ah, que legal isso, hein? Então, os postos de saúde possuem isso. Os postos de saúde, não todos, mas alguns, possuem as práticas integrativas de saúde, né? Então, podem ter Qigong, grupos de Qigong, Liang Kun, que são técnicas de respiração. A gente traduz como ginástica chinesa, mas é muito superficial isso. Mas são técnicas de mobilização do Qi. É o caminho de autonomia. É como se fosse acupuntura, que também possui acupuntura. A acupuntura é uma ferramenta excelente para auxiliar nesse controle dos sintomas e até na prevenção. Mas ela é passiva. Você vai lá e você recebe. Sim. E você volta e você ou faz a tarefa de casa ou você faz uma vida... constrói ali no cotidiano uma vida que vai contra tudo aquilo. Você fica dependente de ficar recebendo
manipulação para melhorar a sua capacidade de desintoxicação e etc, né, de desinflamação. Então, você pode fazer acupuntura, também tem algumas NASFs, né, que são os núcleos de apoio à saúde da família. Então, olhar no bairro, na comunidade, aonde tem esses núcleos de apoio à saúde da família e se engajar nessas práticas do estilo de vida que praticamente todos os médicos de saúde da família são muito bem formados para auxiliar nessa prevenção, nesse caminho prevenção, nessa construção de saúde. Tá? E outras formas hoje em dia o conhecimento está um pouco mais disseminado. Hoje mesmo a gente comentou sobre algumas estratégias de tratamento. Você pode... O que eu falei de tratamento não tem contraindicação. Então, você pode fazer o teste em você mesmo e checar se você melhora. Dá um tempo aí de 1 mês, pelo menos, fazendo uso e ajustando o estilo de vida. Horário do sono importa. Sim. Então, e organizando isso aí. De contato... acho mais fácil deixar o contato... Eu vou deixar aqui na descrição. Pronto. Você quer deixar o quê? O Instagram? Tem o site, que é doutoramarianacavalcante.com. Tá. E tem o Instagram, que é doutora Mari Cavalcante. Tá bom. E aí lá mesmo tem as opções, tem as informações, um pouco da minha linha de trabalho. E é isso. Legal. Doutora, muito obrigado. Foi extremamente importante. Muitas informações relevantes. Principalmente no modo como a gente pensa sobre a saúde, né? Sim. E faremos outras rodadas. Maravilha. Grato pelo teu tempo. Tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência. Vamos encerrando aqui mais um podcast. Tchau. Até o nosso próximo encontro.